Fala galera, um bom dia, um forte abraço a todos. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o script de marcação de membros. Aonde que esse script é útil? Como é que ele pode te ajudar? Bom, digamos que você tem um grupo aí com 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 pessoas. Nem todo mundo vai acompanhar o teu grupo, nem todo mundo vai consumir ali o conteúdo que você disponibiliza nesse grupo. Porque às vezes a gente está em diversos... Olha só, vou mostrar para vocês aqui na prática. Olha a quantidade de grupos do Telegram que eu fui adicionado. Eu particularmente eu não tenho interesse em ficar olhando esses grupos. Agora, quando existe uma mensagem de marcação, que fica aquele arroba, geralmente na cor azul, né? Aqui ao lado, isso desperta o interesse, a curiosidade em ver aquele conteúdo, onde fui marcado, o porquê que eu fui marcado. Então, naturalmente desperta a curiosidade. E quando a pessoa clica no teu chat e clica naquele arroba que fica aqui ao lado, ele já é redirecionado aqui, ó, a mensagem com a marcação. Nesse caso aqui, para fins de exemplo, a gente utilizou essa imagem, tem aqui um texto e tem aqui a marcação do membro. Então, quando o membro ele clicar aqui no meu chat, clicar no arroba, ele já é redirecionado aqui para a mensagem, é aonde eu aumento a minha taxa de visualização e, consequentemente, a minha taxa de conversão, porque mais visualizações geram mais resultados, porque são mais pessoas vendo o teu conteúdo, então são mais pessoas sendo alcançadas, possivelmente são mais pessoas que você vai conseguir despertar o interesse, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui um outro exemplo. A gente tem o script de adicionar membros em grupos do Telegram de forma automática. Então tem grupos aqui que eu tenho 5.000, 7.000 pessoas adicionadas. Nesse grupo aqui tem 1.393 pessoas. E essas pessoas elas foram adicionadas automaticamente. São pessoas do nicho do meu grupo? Sim. Só que essas pessoas elas não foram com a intenção de clicar no link e entrar no grupo para poder acompanhar. Eu as adicionei de forma automática. Então, às vezes, essas pessoas elas já podem estar em diversos grupos, então vai ser só mais um na lista. Agora, quando a gente utiliza o script de marcação de membros, esse cenário ele muda. Porque a pessoa vai receber uma marcação, uma notificação de menção sempre que a gente for fazer o uso desse script aqui, ela for marcada em alguma das nossas mensagens. Então ela já vai clicar no chat, clica no arroba, já é redirecionado aqui ao nosso conteúdo. Com isso, a gente vai conseguir alcançar mais pessoas e, consequentemente, gerar mais resultados. Claro, não é uma regra, não tem que ser assim, mas na prática é o que vem funcionando bastante, pelo menos para mim e para as pessoas que fazem uso dessa ferramenta, beleza? E outra que a gente consegue através desse boot aqui, fazer uso de marcação com imagens, com textos personalizados, diferente de outros aí que você vê no mercado, que ele simplesmente só marca o arroba das pessoas e não traz nenhum conteúdo diferente, personalizado. Eu particularmente não vi, tá? E não trabalha com imagem, com vídeo. O nosso script tem essa opção adicional de você trabalhar com texto personalizado, com uma imagem para você tornar ali o teu conteúdo mais atrativo, mais amigável, beleza? Então vamos lá, olha só. Como vocês podem ver, existem diversas mensagens sendo duplicadas aqui, né? Por que que isso daqui acontece? Porque é uma forma de a gente conseguir de fato impactar as pessoas, alcançar as pessoas. Eu poderia simplesmente ter mandado aqui uma imagem, o texto e seguir marcando as pessoas aqui abaixo automaticamente? Poderia. Só que esse grupo aqui tem 1.393 pessoas. Imagina que você está fazendo parte desse grupo e você é o último a ser marcado. Você vai ficar rolando tela lá para cima para poder ver o conteúdo? Não vai. Isso é chato, é tediante e até mesmo estimula as pessoas a querer sair do teu grupo, porque está sendo marcada, mas poxa, não está vendo o conteúdo, onde é que foi marcado, né? Então acaba ficando chato, então as pessoas tendem a sair. Agora, quando ela é marcada, clica aqui no arroba e já vai direto para a mensagem, o cenário mais uma vez muda, porque ela já está indo direto para o conteúdo. Ela não precisa ficar perdendo tempo rolando tela de grupo para poder encontrar o conteúdo que você marcou, certo? Então, com isso, já é uma forma de você evitar ali a questão de as pessoas saírem. Então, na prática, é assim que funciona. É um simples que funciona, ok? E por que que ele divide aqui, ó, os membros, né? Ele envia aqui a mensagem, o texto e marca os membros na sequência, justamente para respeitar a regra de limites de caracteres do Telegram. O Telegram, ele tem uma regra de
4.000 caracteres, se eu não estou equivocado. Então, se acabar ultrapassando, digamos que você está utilizando a mensagem personalizada muito longa. Quando ele também entra aqui, ó, com a inclusão dos membros, do nome dos membros adicionados, isso daqui também conta como caracteres. Então pode acabar ultrapassando aquela regra de limite e com isso deixa de enviar aquele teu conteúdo. Então, quando você vai fazer o uso da ferramenta, pode utilizar textos personalizados, levando em consideração essa regra de limitação de caracteres. Então não coloca aquele livro, né? Coloca um texto resumido, um texto ali com um link, um conteúdo objetivo. E dê também espaço para marcar as pessoas respeitando a limitação de caracteres. Por isso a gente optou por fazer essa divisão, né? Onde ele coleta as informações dos membros do grupo, ele retira dessa lista boots e contas excluídas para marcar apenas os membros reais, tá? Feito isso, ele divide em listas com 10 marcações e ele começa a marcar aqui, ó, 10 pessoas no primeiro conteúdo, 10 no segundo e assim sucessivamente, porque são 1.393 pessoas. Só nas marcações já ultrapassaria o limite de caracteres do Telegram, daria erro. Então, por esse motivo, de forma estratégica, é feito dessa forma. E até mesmo torna o conteúdo mais limpo, não fica aquela mensagem poluída, cheia de marcação. Então é basicamente isso, tá? É um simples, mais uma vez dizendo, um simples que funciona. Esta ferramenta vai potencializar demais os teus resultados, aumentando a tua taxa de visualização, consequentemente a tua taxa de conversão. Agora, sem mais enrolações, vamos para o processo. Como que eu utilizo esse script? Quais são os comandos? Como que ele funciona na prática? Vamos lá, galera. Como o script funciona e aonde ele pode ser utilizado? Ele funciona com dois tipos de comandos. O comando /marcar, onde você marca as pessoas no grupo, e o comando /marcar PV, aonde ao invés de marcar no grupo, ele manda o conteúdo da tua mensagem diretamente no privado dos participantes. E aonde ele pode ser utilizado? No computador, assim como a gente está fazendo agora, e também no seu celular. Beleza? Então a gente vai aprender na prática como faz o uso do computador e depois a gente traz aí o conteúdo relacionado a como faz o uso no celular, ok? Bom, vamos lá. Nesse processo inicial, a gente vai fazer então a execução do script no computador. Mas lembrando, você pode também utilizar no seu celular, beleza? Alguns detalhes são diferentes, porém você consegue utilizar nos dois tipos de dispositivo. No computador é o seguinte, quando você fizer o download da ferramenta, ele vem no arquivo zip ou no arquivo RAR. Você vai extrair as informações e ele vai trazer para você aqui, ó, na sua área de trabalho essa pasta contendo aqui o nome script marcar. Não se apegue ao nome da pasta, tá? Deixa eu utilizar aqui o meu marcador de mouse. Então não se apegue ao nome que está na pasta. Pode ser que quando você faça a extração, esteja a pasta com um nome diferente. Script mencionar, marcação de membros. Então não se apegue a isso. O processo é o seguinte. Você vai abrir a pasta e veja que dentro dela vai conter para você algumas opções, tanto de pastas como também arquivos TXT, como é a opção do comandos e leia, ok? Você no computador não precisa se preocupar com essa pasta Termux. Isso daqui é para quem vai utilizar o seu celular Android para poder fazer o uso desta ferramenta. Então, se você está utilizando o computador, não precisa se preocupar com a pasta Termux. E você que está utilizando o celular, caso esteja vendo esse vídeo por meio de um celular, você não vai se preocupar com essa pasta Python, tá? Então, vamos lá. Processo novamente. Fez a extração, você vai se deparar com uma pasta. Abriu a pasta, você que está utilizando o computador, primeiramente vem aqui na opção de Python, ok? E aqui a gente tem duas opções. A gente tem a opção do Python. A gente já deixou aqui o aplicativo para facilitar a tua vida. Então você precisa apenas fazer a instalação, ok? Você já não precisa ir lá no site do Python, fazer a instalação, você pode fazer por aqui.
Caso você queira ir até o site do Python, você pode ir. Essa aqui é uma versão 3.11.9, porque a versão 3.12 do Python estava apresentando erro em alguns aplicativos, em alguns scripts. Por esse motivo, a gente está utilizando e optou manter a opção 3.11, tá? E o que é que deve ser feito? Primeiramente, a gente tem que se atentar à seguinte informação. Essa segunda opção aqui, ó, de Python, onde tem o Python 3.11.9.exe, essa é a versão do Python 32 bits. Se eu deixar o mouse aqui em cima, ó, veja que ele mostra a versão aqui, ó, do sistema operacional, 32 bits. Na segunda opção do Python, ele já mostra 64 bits. Então você tem que ver qual é o sistema operacional aí, tá? Como que eu faço isso? Pode clicar aqui, ó, no Windows, vem aqui na opção de configurações, vem aqui na opção de sistema, desce até a opção de sobre e vem aqui, ó, na opção do tipo de sistema. Veja que no meu caso é sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64. Pronto, então eu já sei que eu tenho que fazer a instalação do Python 64, né, 64 bits. Então é esse segundo aplicativo. A gente vai dar um duplo clique. No meu caso, como eu já tenho o Python instalado, ele pergunta para mim se eu quero modificar, reparar ou desinstalar. Nesse caso, eu não vou fazer nada disso, tá? Para você, caso você não tenha, ele vai pedir para você fazer a instalação. Você vai se deparar com essa imagem aqui, ó. Quando você clicar 2 vezes, que você apertar na opção sim, caso ele peça para você confirmar, você vai vir nessa primeira opção. Para você, vem marcada essa primeira opção aqui. Você também vai marcar a segunda opção, que é addpython.exe to patch, tá? Que é para você fazer a integração aqui com o seu sistema, beleza? Então você vai marcar também esta segunda opção. É o primeiro passo que você deve fazer. Então deixe essas duas caixinhas marcadas. Depois você clica em Install Now, tá? Que é para fazer aqui uma nova instalação. Maravilha? Feito isso, então a gente já pode dar continuidade no vídeo. Caso você já tenha uma versão do Python diferente, aí você pode dar um duplo clique aqui, selecionar a opção para desinstalar e depois você clica aqui para instalar novamente, aí você instala essa versão, a 3.11.9. Se você quiser trabalhar com a versão mais recente, maravilha, mas se apresentar algum erro, né, na hora dele ler o código, aí você muda para a versão 3.11, não vai te prejudicar em nada, beleza? Entendendo isso, agora de fato a gente vai fazer o uso da ferramenta. A gente já fez a instalação do Python, isso daqui só é feito uma única vez, não precisa fazer de novo. Agora a gente vai acessar aqui a pasta script. Uma vez que você acessou a pasta script, atente-se a essa informação. Pasta script é onde geralmente vai estar armazenado as configurações do script. Aqui é o seguinte, nesse caso tem aqui script Android, tá? Provavelmente para você não vai ter essa pasta, mas se tiver também não faz diferença. O que importa para a gente é essa que tem essas configurações aqui, beleza? E aqui é o seguinte, ó, essa opção de Session não vai ter para você. Isso daqui é porque são as minhas credenciais do Telegram, onde ele armazena a informação do login. Aí ele só vai aparecer para você essas duas opções de Session quando você fizer a sua primeira sessão e fizer a configuração lá da sua conta do Telegram, tá? Quando você fizer então a conexão entre o script e o seu Telegram. E aí sim ele vai aparecer essas duas opções. Então ele só vai ter para você aqui, ó, provavelmente um arquivo script .py, tá? O nome também não importa muito, beleza? Você só vai se atentar se tem alguma numeração. Nesse caso, tá aqui script 03. Por quê? Porque a gente estava fazendo modificações no script. Então eu fiz aqui, ó, a modificação, a primeira é o script oficial, a gente fez uma modificação, jogamos para uma versão V2 e agora a gente fez uma terceira modificação, então script V3. Eu faço dessa forma para poder ter um norte quando for fazer algum tipo de manutenção, algum tipo de ajuste na ferramenta, no script. Entendeu? Então eu marco dessa forma. Então no teu caso, se você só tiver uma opção script ou marcar membros, não importa muito o nome. O importante é no final estar .py, né? Provavelmente a gente já deixa um nome fácil para você entender, né? Script, mencionar membros, marcar membros, algo do tipo. E aí então esse é o script, tá? E aí você vai fazer o seguinte: antes de você fazer qualquer tipo de ajuste no script, a gente precisa fazer a atualização das bibliotecas e também a instalação das bibliotecas necessárias para que a gente consiga rodar o nosso script Python com ligação à API do Telegram. Entendendo isso,
agora a gente vai de fato para o processo de executar nosso script, tá? Bom, você vai clicar aqui, ó, em arquivo, nesta primeira opção no canto superior esquerdo, e clica na opção de abrir o Windows PowerShell. E o que é que aconteceu aqui? Ele abriu esta pasta dentro do nosso terminal, tá? Aqui é através da interface do gerenciador de arquivos do Windows e aqui é dentro do terminal. Se eu der um ls, isso daqui é opcional, ele mostra para mim todos esses arquivos que estão aqui. Só que ele me traz a informação dentro do nosso terminal, beleza? E o que é que deve ser feito aqui? Bom, a gente deixou aqui uma opção de comandos, só que não vai ser tão necessário, tá? Se voltar aqui, ó, e vir aqui em comandos, vai se aplicar mais para o celular, beleza? Então, acompanhe o processo do vídeo aqui que não tem erro. Volta aqui no seu terminal, mas se você quiser dar uma olhadinha nos comandos, você pode abrir lá a opção e dar uma olhadinha. A gente vai inserir o seguinte comando: Python setup.py. Se você estiver com algum problema para poder digitar esse comando, vem aqui nos comandos e ele está aqui, ó, Python setup.py. E eu vou dar um Enter. Quando eu dou um Enter, ele começa aqui então um processo de instalação das bibliotecas que eu vou utilizar, que é aqui, ó, a biblioteca Teleton, Teleboot e também a biblioteca pytelegramboot.api, tá? Só que eu já tenho essas bibliotecas, então foi um processo bem rápido, bem simples. Você não vai ter. Então, ele vai ser um processo que vai levar um pouco mais de tempo, beleza? Em alguns casos, pode acontecer de ele solicitar para você permitir a continuação da instalação. Então, você aperta Enter. Aí ele vai continuar a instalação. Pronto, fiz a instalação das bibliotecas necessárias para o meu script poder rodar. O que é que eu faço agora? Já posso executar? Bom, a gente vai fazer uma última alteração, tá? Esse comando de Python setup.py, ele já não vai precisar mais ser utilizado. Reiniciou sua máquina, quer usar o script de novo, precisa usar esse comando Python setup.py? Não, porque a gente já fez esse processo, ele já instalou as bibliotecas que a gente vai utilizar, então não precisa mais fazer então o uso deste comando. Eu vou inserir aqui o comando clear para ele poder limpar a tela, tá? E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai acessar aqui, ó, a pasta do nosso script e a gente vai vir aqui, ó, na opção de config JSON. Você vai dar um duplo clique, ele vai abrir para você no bloco de notas, tá? Então eu vou abrir com o bloco de notas também. Abrir com, vou selecionar aqui o bloco de notas. No meu caso, ele iria abrir com o VS Code, tá? Mas você provavelmente não vai ter. Então vai abrir com o bloco de notas. Aqui dentro, veja que ele contém 3 informações: ID da API e o ID hash, né? Aqui é o seguinte, esse ID API você não precisa trocar e nem o ID hash. Está utilizando aqui a nossa por padrão. Mas se você quiser utilizar, dá uma olhadinha no YouTube como você faz para gerar API ID e API hash da sua conta do Telegram. E aí você pode substituir essas informações. Caso você não queira, você só precisa substituir o token do boot. O que é isso daqui? É o token do seu boot que você vai criar no Telegram, que vai ser o responsável por fazer a marcação dos membros. Mas por que vai utilizar o boot e não a nossa conta? Porque se utilizar a nossa conta para fazer a marcação dos membros no grupo, o Telegram ele vai colocar limitações facilmente, porque você está utilizando a conta. Quando a gente utiliza o boot, já é mais difícil ele limitar. Então a gente utiliza um boot para poder fazer essa ação. Quando se trata de um disparo no privado, aí ele utiliza a nossa conta, tá? E como que eu gero esse token? Como que eu faço isso daqui? Eu não sei. Não tem problema, acompanha aqui o vídeo. Você vai acessar o seu Telegram. Eu também deixei aqui, ó, nos comandos o nome do boot, tá? E aqui, ó, na última linha, ele mostra: para criar seu boot, pesquise por bootfutter na lupa de pesquisas do Telegram. Então você vem aqui, ó, copia esse arroba, vem aqui na lupa de pesquisa e pesquisa sobre ele. Essa é a primeira opção, que tem até o símbolo aqui, ó, de verificado, né? Que é um boot oficial do Telegram. É um boot que nos permite criar outros boots, tá? Abriu ele, você vai vir aqui, ó, na opção de menu, new boot, e aqui você vai inserir o nome do boot, tá? Eu vou colocar aqui, ó, boot test. Vou dar um enter.
Agora ele pede para inserir o username do boot. É aquele nome que a gente utiliza para pesquisar um boot. Assim como a gente fez agora com o Bootfutter. Eu vou colocar aqui um nome totalmente aleatório. Você vai colocar um nome que seja mais viável aí para o seu boot, tá? No final, coloca um underline e a palavra boot, tá? E você vai dar enter. Se correu tudo bem, ele gera essa informação, ele já traz aqui para você o seu token. Se ele aparecer uma mensagem como esta daqui, significa que esse nome que você escolheu ele já está em uso. Você vai e escolhe outro nome, tá? Lembrando sempre de colocar a palavra boot no final, ok? Uma vez que você, então, inseriu aqui as informações, deu tudo certo, ele traz esse retorno e a gente só precisa pegar esse token aqui, ó, tá? Esse token que é a nossa API. Clica em cima, ele já copia. Copiou, o que é que a gente vai fazer? A gente retorna aqui, ó, onde a gente tinha aberto a informação do config. Você vai marcar esta opção, apagar. Lembre-se de manter as aspas duplas, tá? E aqui você vai dar um Ctrl V para colar, tá? Eu não vou fazer isso porque eu vou trabalhar com aquele boot mesmo, ok? Vou fechar aqui, ó, e não salvar para ele não fazer o processo de salvar essa informação aqui atual. Maravilha! O seu boot ele já pode ser utilizado. Você vai acessar o seu boot, tá? Se você quiser trocar a imagem do boot, se você quiser colocar uma descrição que apareça aqui no boot, caso alguém acesse ele, queira entrar em contato com você, é assunto para um outro vídeo. Você pode fazer através do próprio Bootfutter. Muito simples, tem vídeo no YouTube ensinando como faz também. Se quiserem que a gente grave algo sobre o assunto, a gente pode aí estar elaborando um vídeo voltado unicamente à criação de boot aqui no Telegram, tá? Aqui você pode ou não clicar em iniciar, não vai fazer tanta diferença. Eu vou clicar aqui sobre o nome do boot e veja que boot test é aquele primeiro nome que eu dei ao boot. E quando eu clico nele, tá aqui, ó, aquele nome que eu criei agora por último, aquele nome mais complexo, né, aleatório. E aqui, ó, arroba, nome do boot. É isso daqui que a gente utiliza para pesquisar o boot, para compartilhar ele com alguém caso queira. E o que é que eu vou fazer? É adicionar esse boot a um grupo. Então você vai clicar aqui, ó, em adicionar ao grupo, escolhe aí o seu grupo, coloca o boot e dá permissão de administrador, tá? Então, uma vez que você adicionou o boot ao seu grupo, colocou como administrador, agora sim a gente já vai poder fazer de fato o uso do nosso script. E aqui, ó, ainda no terminal, tá? Depois que a gente inseriu o comando python setup.py, ele já fez a instalação das bibliotecas. A gente agora de fato vai executar o script. Posso abrir aqui o comando? Lá no comando para você, ele vai estar aqui o nome do script, tá? Esse último comando. Esse comando aqui, ó, cd caminho da pasta, ele não precisa ser aplicado porque a gente já fez o processo de abrir a pasta através do terminal clicando aqui em arquivo, né? Então ele já facilitou, já poupa para a gente esse processo. Vai se aplicar para quem vai utilizar o celular. Ok? Aí você vai utilizar esse último comando aqui, ó, que é o Python nome do script. Por que eu coloquei nome do script? Porque você precisa se atentar a essa informação. Você não precisa levar ao pé da letra o nome do script que está sendo utilizado nesse vídeo hoje com o nome do script que pode possivelmente estar na pasta amanhã quando você fizer o download, tá? O nome do script que eu vou utilizar aqui, ele não é tão importante. O que importa é o nome do script que realmente está na pasta do script. E o que a gente vai utilizar é esse daqui, ó. É o script03.py. Esse é o nome do script, tá? Então, o que é que eu poderia fazer aqui? Eu poderia dar um duplo clique. Aí ele já abre o terminal direto. Mas eu vou fazer por aqui, ó, tá? Eu vou vir aqui no terminal, eu vou colocar Python. Isso daqui é obrigatório, tá? Python. E aí eu vou ver qual é o nome do script. O T-Script é a versão script 03. Então eu vou colocar aqui, ó, script. Lembre-se de verificar como está exatamente o nome do script. Veja que entre o nome script e o 03 existe um traço, tá? Então a gente coloca um traço 03 e o ponto .py no final também é obrigatório, tá? Só esse nome aqui, ó, e você precisa se atentar ao nome do script que você vai executar no momento. Tá? Nesse caso, como é o script 03, e para você, lá na lista de comandos, provavelmente vai estar o nome do script atualizado. Eu só estou falando isso para que você se atente, porque às vezes o nome do script que está lá em comandos pode não ser o mesmo que está na versão, caso a gente suba uma versão recente, mais atualizada, e a gente não tenha tido tempo, né, de fazer a atualização no comando, né, em situações podem acontecer, e o nome não é o mesmo do script que está
dentro da pasta. Então você só se atenta a essa informação. Se deu erro na hora de executar, vai lá na pasta, ver qual é o nome do script e substitui. Então aqui eu posso dar um Enter. No meu caso, ele já vai se conectar diretamente, ó, iniciando o script, executando o boot. Significa que correu tudo bem. Para você, ele vai pedir o seu número de Telegram. Então você vai informar o seu número, ele vai pedir então o código de verificação que chega lá no Telegram, você vai informar o código. Se você tiver uma verificação de 2 etapas, que é aquela senha que a gente cria, você vai inserir a senha, ele vai pedir isso para você. Se não tiver, ele já vai fazer o processo de se conectar, o processo de login. Se tiver, você informa a senha e ele vai confirmar isso e vai se conectar, vai aparecer essas mensagens. Iniciando o script, executando o boot. Para mim, ele não solicitou porque eu já tinha feito isso, ele armazenou essa informação, então sempre que eu for executar o script, ele já vai puxar a informação de session, que é essas duas opções aqui, tá? Essa aqui é a seção do boot e essa aqui é a seção da minha conta. Então ele já tem essas informações, ele não pede de novo. Beleza? E agora sim eu posso executar o script lá no grupo. Vou acessar aqui meu grupo, vou aqui em grupos, vou pegar esse grupo aqui, ó, EquipeNetPTV. E aqui eu posso inserir o comando barra marcar, seguido da minha mensagem. Nesse exemplo eu vou colocar aqui um boa tarde, tá? E aqui, ó, se eu quiser inserir quebra de linha, aperto Shift, Enter e ele insere quebra de linhas, tá? E aí você pode continuar informando o seu texto, quebra de linha, coloca o seu link, né? E aí você pode simplesmente clicar em enviar, ok? Ele vai fazer o processo de extrair as informações dos participantes do grupo, vai separar aqueles que são boots e contas excluídas, ele não vai marcar, e vai dividir em listas de 10 para poder iniciar então a marcação, ok? Porém, eu quero trabalhar com imagem. Como é que eu faço para trabalhar com imagem? Eu gosto de trabalhar com imagem porque eu acho algo mais apresentável, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, para abrir o gerenciador de arquivos, vou pegar essa imagem, seja um revendedor, e aqui na legenda, sim, eu vou inserir a minha mensagem, barra marcar, seguido da minha mensagem. Vou colocar boa tarde, beleza? Bom, eu gosto de inserir quebra de linhas e colocar um emoji no final. Por quê? Porque ele começa a marcar a partir do emoji. Então, com isso, não fica uma mensagem poluída, né? O texto com as marcações dos membros. Eu, particularmente, gosto de fazer dessa forma. Com relação à mensagem personalizada, eu coloquei boa tarde. Você pode colocar qualquer coisa que você quiser. Seja uma mensagem com um link, uma mensagem de saudação, assim como essa. Só lembre-se de respeitar o limite de 4.000 caracteres do Telegram. Então não manda um livro. Porque se você colocar um livro aqui, ele vai juntar o teu livro, mais os membros que estão sendo marcados, vai fazer a soma de quantas letras tem, e se ultrapassar, ele não vai executar o script. Então, utilize uma mensagem mais resumida, objetiva, tá bom? E aí eu posso simplesmente clicar agora em enviar. Ele vai coletar a informação e apagar. Pronto, para não poluir o meu grupo, beleza? Se eu voltar aqui, ó, no terminal, ele vai mostrar aqui para mim, ó, iniciando a função de barra marcar. Ele fez o processo de coletar as informações dos membros, olha só, e já começou a fazer a marcação. Tá aqui a minha imagem, o meu texto e aqui a marcação dos membros. Então, quando o membro vê a notificação aqui, ó, no chat, ele vai clicar, vai aparecer uma arroba, ele clica no arroba e vem para o conteúdo. Digamos que ele foi marcado na primeira mensagem, ele já vai vir direto para a primeira mensagem, tá? Então já é algo bem objetivo mesmo, tá? Então, basicamente, é assim que funciona. A gente também tem outro comando, que seria o comando barra marcar PV. Então, se eu colocar aqui, ó, barra marcar, o PV é junto, tá? São mensagens juntas. E aqui eu poderia colocar a minha mensagem de boa tarde também, se eu quiser. Só que nesse caso ele não vai enviar no grupo, ele vai enviar no privado dos contatos. Tá? Então eu vou utilizar uma imagem também. Sempre que você quiser utilizar uma imagem, vem aqui e faz o mesmo processo. Abre aqui o gerenciador de arquivos, coloca a imagem e aqui você insere o comando barra marcar PV seguido da sua mensagem. Vou colocar aqui, ó, venha fazer parte do time. E aí eu poderia colocar aqui, quebra de linha, né? Inserir aqui um link para entrar em contato comigo no WhatsApp, qualquer outra coisa. De preferência, aguarde ele finalizar a marcação dos membros no grupo. E aí eu posso agora usar o barra marcar PV, que é o que eu queria fazer anteriormente. Então eu vou colocar aqui, ó, barra marcar PV. Vou colocar venha fazer parte do time. Pronto. E aí aquele processo, né? Shift, Enter, quebra a linha, coloca teu link de contato aí do WhatsApp, o que você quiser. E aí eu posso clicar em enviar. Ele recebe o comando, a gente abre o terminal e veja que agora ele está solicitando aqui, ó. Eu deveria ter apagado essas informações. Deixa eu dar um Ctrl L para ver se ele vai apagar. Não.
porque ele está pedindo aqui uma resposta, né? Então vamos lá. Ignora essa mensagem aqui acima, tá? A gente vai se atentar às mensagens aqui ó, abaixo, beleza? Deixa eu até abrir um pouco a imagem aqui para vocês. Pronto. Ele está perguntando o seguinte: digite o tempo de delay entre cada mensagem. Então isso daqui é o que? Na prática, ele vai usar esse tempo para esperar antes de fazer cada envio para cada membro. Se eu colocar aqui 10, significa que ele vai esperar 10 segundos entre cada envio de mensagem. Se eu colocar aqui 60, significa que ele vai esperar 60 segundos, ou seja, 1 minuto entre cada disparo de mensagem. Isso daqui é uma estratégia para evitar que você tome spam, para evitar que você perca sua conta. Não usa as ferramentas de forma abusiva, né? Seja estratégica, tá? Uma recomendação é utilizar tempos aí acima de 60 segundos. Se você não quiser, fica a seu critério, tá bom? A recomendação é essa. Eu vou utilizar aqui 5 para fins de exemplo. Então ele vai levar 5 segundos de espera entre cada disparo. Se eu der Enter, ele vai perguntar o seguinte: ó, digite a quantidade de mensagens a serem enviadas antes de pausar. O que é que ele quer dizer aqui? É mais uma opção de evitar a questão de esbanimento, a questão de spam, ok? Ele está perguntando depois de quantas mensagens enviadas você quer que o script ele pause. Então, se eu colocar aqui um exemplo 5, depois de 5 mensagens enviadas, ele vai pausar. Se eu apertar Enter, ele me pergunta por quanto tempo. Então, se eu colocar aqui um exemplo 10 segundos, ele vai utilizar esse período aqui ó, de 5 segundos entre cada envio. Depois de 5 envios, ele vai parar por 10 segundos, depois ele retorna e faz mais 5 envios e assim sucessivamente. Quando eu apertar Enter, ele já vai começar a fazer o disparo aqui. Eu vou colocar aqui em pessoal. Veja que ele já começou em mensagens salvas. Ele sempre começa por aqui. Aí ele vai aguardar 5 segundos e vai para o próximo. Deixa eu marcar aqui, ó. Pronto, já foi para o próximo, tá vendo? Venha fazer parte do time. Olha a mensagem. A nossa imagem e o nosso texto personalizado. Já enviou para o segundo. Na verdade, para o terceiro, né? Eu não conto isso daqui de mensagens salvas. Ele já enviou aqui para o segundo membro. E tá aqui, ó. Já enviou para o terceiro. E tá aqui o conteúdo. A imagem e também aqui a nossa mensagem personalizada. Ele vai enviar agora para o quarto membro, tá? Na verdade são 5, né? Mas eu desconsidero essa mensagem salvas. Então ele enviou aqui para 5 chats, né? 1, 2, 3, 4, 5. Agora ele vai parar por 10 segundos. Depois de 10 segundos ele volta e envia para mais 5. E assim sucessivamente até entregar o teu conteúdo para todo mundo. Já passou os 10 segundos, já enviou aqui para a próxima pessoa. Beleza? E aí já vai esperar 5 segundos o próximo membro e assim sucessivamente. Eu vou pausar, porque não é meu objetivo manter essa campanha rodando, tá? Vou dar um Ctrl C. Quero pausar, dou um Ctrl C. Você pode utilizar o comando barra parar também, tá? No grupo. Eu particularmente prefiro usar o Ctrl C, que eu já sou logo objetivo. Dei Ctrl C, ele já para o script, setinha para cima, dou Enter, ele já executa rapidamente o script de novo e vida que segue. Beleza? Então aqui é o seguinte, ó. No grupo, o comando barra parar, vou voltar aqui nos grupos, poderia ter acessado aqui o grupo e inserir o comando barra parar. Mas é um comando que eu pretendo até remover, tá? Porque eu prefiro e acredito que é mais prático você vir aqui e dar um Ctrl C. Mas, caso você tenha executado a ferramenta e está em algum local diferente, você quer dar um barra parar através do grupo, você não tem acesso à sua máquina, aí você faz isso por meio do grupo. Mas provavelmente é um comando que vai ser removido, ok? Mas é basicamente assim que funciona o nosso script de marcação de membros. Ele marca os membros no grupo e também faz o disparo do conteúdo no privado. Então você que está começando sua caminhada no Telegram, que está começando sua trajetória através do marketing digital e quer expandir o seu negócio, aumentar seus resultados, você não pode perder tempo. Investe em ferramentas que vai automatizar o seu trabalho, vai poupar o seu tempo e vai conseguir aumentar seus resultados, porque vai alcançar muito mais pessoas do que você conseguiria fazendo isso manualmente. Então, investir em automações no seu negócio é gerar mais resultados, beleza? O link, como sempre, ele está na descrição. Esse vídeo aqui ele vai ser utilizado como apresentação para YouTube também, beleza? Já vai ficar disponível para a galera. Possa ser que futuramente ele seja removido, mas de momento ele vai estar disponível aí no YouTube. Então, se você quiser fazer a aquisição da ferramenta, link na descrição. Você vai ser redirecionado à nossa loja. Lá você pode fazer a aquisição da ferramenta. Outras ferramentas a gente também tem disponível para WhatsApp, para Instagram. E aí você pode fazer a aquisição, você já recebe diretamente no seu e-mail, sem enrolação, sem burocracia, ok? Então é basicamente isso. Tamo junto, forte abraço, sucesso a todos.